Bom, gente, voltamos aqui com a nossa aula 2, quer dizer, aula 3, vídeo 2, falando sobre ortografia. E agora vamos falar da questão do fonema Z, beleza? Vamos começar. O que acontece? É um fonema que causa dúvida, né? Já até falei anteriormente sobre a questão de, eu escrevo com S, eu escrevo com Z, como é que eu faço? Porque há S com som de Z, e isso causa uma confusão danada na cabeça. Bom, então vamos lá, como é que fica? A gente vai escrever com S, não Z, tá? S após ditongos. Mais uma vez falando de ditongo. Se você ainda não sabe o que é ditongo, volta lá na aula 1, beleza? Formas verbais de por e querer. Puser, quiser. Percebam, o S tem som de Z, mas é S, ok? Por quê? Porque, pela regra, todas as formas verbais de por e querer são escritas com S, embora tenham um som de Z. Os sufixos gregos ase, ese, ise, ose, a, e, i, o, certo? Ai, o que é sufixo? Também foi falado lá na aula de fonética e de fonologia. Sufixo é o que vem depois do radical, só para vocês lembrarem. Diminutivos cujos radicais terminam em S. Então, a palavra termina em S. Você vai colocar o diminutivo, vai com S também, e não com Z. Verbos derivados de nomes cujo radical termina com S. Então, gente, geralmente é assim, se você está com dúvida de S ou Z, com aquele S que tem um sonzinho de Z, fica meio chato, faça o seguinte: primeira coisa, veja a origem da palavra. Veja a família dela, a que ela pertence. Se lá de origem já tiver S, ela continua com S, tá? É mais ou menos isso que diz essa última questão que eu li. Outra, nomes derivados de verbos com radicais terminados em D. Então, tem um verbo, o radical é terminado em D, o radical desse verbo, certeza que ele vai ser escrito com S. Também com os sufixos, lembrando, o sufixo é o que vem depois do radical. Então, se o sufixo for eis, exa, exia e isa, eles serão escritos, grafados com S quando o radical é substantivo. Lembrando o substantivo da aula passada. Ou em gentílicos e títulos. O que significa isso de gentílicos e títulos? Gentílico é o adjetivo que indica a origem da pessoa. Francês, francesa, português, portuguesa, certo? Japonês, japonesa, chinês, chinesa, são os adjetivos pátrios ou gentílicos. Ele pode receber esses dois nomes. Títulos, títulos de nobreza. Marquesa, duquesa, princesa e por aí vai, tá? Outro. Agora, quando a gente escreve com Z e não com S, quando a gente tem sufixos eis e esa das palavras derivadas de adjetivo. Então a gente começa a perceber que quando a origem é um substantivo, e se ele já carrega esse S, ele vai ser escrito com S, mesmo que tenha som de Z. Agora, a partir do momento que ele se torna um adjetivo, a grafia não é mais com S, a grafia vai ser com Z. Como consoante de ligação se o radical terminar em não terminar em S. O que é uma consoante de ligação? Foi dito na aula 1. É uma consoante que não tem função nenhuma a não ser ligar o radical ao sufixo. Por exemplo, chaleira é chá com o sufixo eira. Para não ficar chaeira, fica chaleira. Isso é uma consoante de ligação. Então, se você tiver um radical que não terminar em S e você quiser colocar uma consoante de ligação com esse som, vai ser o Z,
tá? E não um S. Com os sufixos isar, desde que o radical da palavra de origem não termine com S. Então, o que eu posso dizer para vocês para melhorar o raciocínio, para ser um pouco mais rápido, é que, volto a falar, né? Porque na verdade já falei, toda palavra que carrega no seu radical, na sua estrutura, um S, ela tem que continuar a ser S. Um ponto bom de se lembrar: palavras que provêm de adjetivos são escritos com Z, de substantivo com S. Claro, gente, a gente está falando de gramática, sempre em gramática vai ter uma exceção para bugar a cabeça. Mas, se você, pelo menos de início, vai se focando nesse, que é o principal, é sucesso, tá? Quando é que a gente escreve com G ou quando é com J? Então vamos começar com o G, tá? A gente vai escrever com G em algumas circunstâncias. Uma delas é quando o verbo for ter. Verbo, gente, verbo é o termo que determina uma ação. Ou pode ser uma palavra que indica um estado, uma qualidade, tá? Então, quando o verbo terminar em ger ou gir, claro, o verbo já carrega o G, não tem como você mudar. Beleza? Palavras de origem grega ou árabe não tem como decorar, é prática. Pega uma relação de palavras gregas, árabes, tá? Não tem como, não tem, gente. Há coisas em gramática que tem que ser. Estrangeirismos cuja letra G é originária. Ah, então você já tem uma palavra estrangeira. A gente tem muita palavra estrangeira incorporada no nosso vocabulário. E se essa origem da palavra já vem com G, a gente tem que permanecer com ela escrita em G, certo? Depois da letra R, com poucas exceções. Então, geralmente, depois de R vai vir um G na palavra. Com as terminações ágil, égio, ígio, ógio, úgio, a, e, I, o, U. Fica mais fácil da lembrança. Com as terminações agem, igem, ugem, ege, oge. Garagem, vertigem, rabugem, ferrugem. Por aí vai. Beleza? Depois da letra A, desde que não seja radical terminada em J. A mesma coisa que a gente estava falando nas outras regras. Se a palavra já carrega um S, ela vai receber S. Se a palavra já carrega o G, ela vai continuar com G. Se a palavra já carrega no radical um J, ela vai continuar com J. Certo? Não é tão complicado. Parece porque tem muita regrinha, mas não é difícil. Quero deixar aqui, eu não sei se vai vir antes, mas já quero deixar aqui uma dica. Há também uma confusão muito grande com relação ao verbo viajar. Por quê? Quando a gente vai escrever viagem é com G. Por que que viagem é com G e viajar é com J? Deixo aqui a dica. Quando for verbo, isso eu estou falando do verbo viajar, tá? Quando a gente tiver as variações do verbo viajar, viajei, viajando, viajou, qualquer coisa assim, é com J. Quando representar verbo, é com J. Se não representar verbo, é com G. A viagem, substantivo, recebeu o artigo A. Fica uma dica bacana, tá bom? Mais um toque aí para vocês. Sobre a questão de se escrever com J e não com G. Palavras terminadas em AG. Cuidado, não são palavras terminadas em agem, como é com G, tá? É AG. Palavras de origem latinas. Ai, professora, como é que eu vou saber se é a palavra de origem latina? Lendo. A ortografia, a gente tem memória ortográfica, é ótimo, quero falar. A gente tem memória fotográfica. Quem nunca, uma vez na vida,
começou a escrever a palavra, ai, não sei se é com G ou com J. Fez com G, fez com J. Berinjela é com G ou com J? Fica a dúvida aí para vocês pesquisarem, ó. Aí você vai lá, escreve berinjela com G, berinjela com J e vê qual vai ficar mais bonito, qual é que você lembra que já escreveu, qual é que você já viu em algum lugar. A gente tem muito disso. Então, se você não praticar, e gente, eu sei que vocês vão falar aí na idade de vocês, né, essa modinha aí de cringe, e aí cringe começar com letra maiúscula um texto, é cringe não abreviar. Gente, cringe é não tirar nota suficiente no concurso que vocês querem fazer. Então, ó, é esforço. Já falei isso para vocês na última aula. Comecem a se acostumar a escrever a palavra correta. Ah, você é cringe. Eu prefiro ser cringe com um concurso na mão do que ser um não cringe sem um concurso. Então, fica a dica, pensem nisso. Palavras de origem árabe ou africana também, tá? Só com muita escrita, com muita leitura. E eu não estou dizendo leitura só de livro, não, gente. Leitura de qualquer coisa. Lembrem-se, a gente tem memória fotográfica, a gente vai procurar no que você já viu, no que é bonito, mas deixo aqui minha observação. Não se iludam com coisas de internet. Eu digo de leitura de coisas confiáveis, sites confiáveis. Até os sites confiáveis erram a ortografia, imaginem, né, gente? Então fica aí ó, o toque para vocês. E agora, quando usar o fonema X e CH, agora vocês vão adorar, né? Eu falando X toda hora, olha que beleza. X e CH, aquela que é ser do contra. Porque esse daí causa uma confusão danada, porque é um som muito semelhante. E aí, quando é que a gente usa X? Depois de em. Enchente. É X. Depois de ditongo. Não sei o que é ditongo, sabe sim. Volta lá na primeira aula, não vou ficar falando não. Já falei. Ai, ai, ai. As palavras de origem tupi e africana. Machixe, macaxeira, tá? Palavras de origem inglesa, que seria com SH, e palavras de origem espanhola com o som de J. Então, para quem sabe espanhol, para quem sabe inglês, fica um pouquinho mais fácil. E com CH, palavras de origem estrangeira. É, não fica muito bom de se lembrar disso, mas a palavra chover é com CH, tá, gente? Só para vocês lembrarem. Por quê? Qual é o problema aqui? A gramática, toda regra tem exceção, principalmente com ortografia. Aí vai ter aí, com exceção das palavras tal, tal, tal. Gente, mais uma vez, não tem como eu não seguir o que está escrito aqui com ortografia, porque é muita regra. É só falar regra, não tem nada que eu possa dizer assim, ó, gente, galera, tem um pulo do gato, um ou outro, às vezes pode ser que aconteça, mas difícil, viu? Então, vou me despedindo, ficando por aqui. Para o próximo vídeo, um beijo e até lá!